É pobre, mas é limpinho para você. Bom, então vamos ver lá a resposta. Lula, você acha que a Venezuela é uma democracia? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. Eu gosto de democracia porque é a democracia que me fez chegar à presidenta da República pela terceira vez. Tá? Por isso que eu gosto da democracia e a exerço na sua plenitude. Tá? Aqui, eu acho que o mundo inteiro sabe que a governança do PT aqui é exemplo de exercício da democracia. Veja, vai ter eleições esse ano na Venezuela. Vai ter eleições, a Rádio Gaúcha pode mandar uma equipe lá para saber se ela vai ser legítima ou não. Presidente, eu fui preso na Venezuela 3 anos atrás, então acho que o senhor diria hoje que a Venezuela é uma democracia? O que fez o mundo tentando eleger o Guaidó presidente da Venezuela, um cidadão que não tenha sido eleito, se a moda pega, não tem mais garantia na democracia e não tem mais garantia no mandato das pessoas. Quem quiser derrotar o Maduro, derrote nas próximas eleições. Agora vai ter eleições. Derrote. E assuma o poder. Vamos lá fiscalizar. Se não tiver uma eleição honesta, a gente fala. E aí? Olha, se não tiver uma eleição honesta... Eu tenho a impressão que um dos repórteres que estava lá, é o Roberto Lopes, eu acho, que é o nome dele. Por favor. Ele esteve lá na Venezuela, ele foi preso enquanto ele estava fazendo a cobertura. E ele é um indivíduo posicionado de centro-esquerda, ou seja, ninguém vai acusá-lo de ser alguém que é de direita. Há um dado que Sua Excelência, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, este homem honrado, honroso, qualquer coisa que possa dizer, que ele não sabe sobre a Venezuela, muito menos sobre Juan Guaidó. Deixa eu contar para ele o que aconteceu, que foi um erro que a imprensa brasileira inteira cometeu, quando dizia que ele se autoproclamou presidente da República. Deixa eu lhe dizer o que foi que ocorreu. Sua Excelência, presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi investido presidente da República por causa da anulação da eleição que aconteceu em maio, que era para ter acontecido em novembro de 2018. Por quê? Porque foram identificados todos os elementos de fraude possíveis e imagináveis, dentre eles, aquilo que em 2017 foi feito pelo próprio Maduro, que cassou a licença de todos os partidos políticos, porque o número de inscritos não correspondia supostamente às votações que ocorriam nas eleições das regiões. E só um partido conseguiu ter rapidamente a sua licença concedida, que foi o Partido Socialista Unido da Venezuela. 2017 inteira ficou todo mundo tentando ver o que ia ocorrer e tentando de todas as formas que ocorresse a libertação dos presos políticos. O senhor não sabe disso. Houve uma fraude, por quê? Porque houve uma tentativa de fazer com que a eleição fosse em abril, que era uma eleição para acontecer em novembro. E o senhor não sabe disso, mas quem mandou que ocorrer dessa forma foi o Nicolás Maduro, passando por cima de todas as instituições. E elas acordaram com ele, porque todas estão indicadas pelo Partido Socialista Unido da Venezuela. Aí colocou-se em maio uma eleição que era para ser em novembro. Aí, simplesmente houve um boicote. Por quê? Porque se sabia que não haveria condição de ter a eleição. Até mesmo que o recadastramento dos filiados do partido foram feitos em casinhas que ficavam na frente de uma coisa que era a que liberava o cartão, o caderneta da pátria. O senhor sabe o que é a caderneta da pátria? É a caderneta por onde se retira o Bolsa Família deles lá. Colocaram um na frente do outro para que aqueles caras que estavam recadastrando, os que iam viver dos auxílios do governo, eles pudessem olhar quem ia se cadastrar em tal ou qual partido. Tudo foi feito para acabar com aquela eleição. O que ocorreu? Todo mundo não aceitou a eleição da Venezuela em 2018, que ocorreu em maio. Por essa razão, a Assembleia Nacional Bolivariana, retira esse termo, mas é o que tem, acabou não aceitando e declarando nulo ou vago o cargo, razão pela qual o Guaidó assumiu interinamente para conduzir e convocar uma nova eleição. Ele não convocou exatamente porque aquele indivíduo que o senhor defende, que diz que é um homem santo, esse indivíduo utilizou todos os instrumentos bélicos para massacrar o povo e não impedir
e não permitir que a nova convocação fosse feita. Foi isso que aconteceu. E o senhor está negando esse fato e veio dizer que o mundo forçou o Guaidó a ser eleito presidente da República. O senhor não está falando a verdade. Ou então o senhor não lê, ou o senhor não sabe o que está acontecendo. Infelizmente, eu fico indignado porque o senhor não sabe o que é um povo ser morto na rua e metade da população ter que fugir do país. Por quê? Porque está passando fome. Talvez por isso o senhor diga que democracia é relativa. Se o senhor não tem condição de ler, peça que alguém leia para o senhor e faça a brifagem, para que o senhor não venha falar bobagens em público. Mais ainda para defender elementos tirânicos, como é este senhor que está ao seu lado na imagem. Tenha respeito por si só, por si próprio, se o senhor não tem respeito pelo povo brasileiro.